Eu quero abrir os teus olhos essa noite. Jesus nos chamou como servo do Senhor. Eu estou aqui como atalaia do Deus vivo. Talvez eu não sei falar direito, talvez eu sou leigo, né? Eu não tenho teologia, não tenho nada, mas eu tenho algo que é digno de toda adoração, de todo louvor, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que Deus hoje está trabalhando sobre a tua casa. Eu creio que Deus hoje está te libertando do cativeiro que tu vive, desse engano que tu vive. Porque tem muitas pessoas enganadas na casa de Deus. Tem muitas pessoas que estão buscando um Deus diferente. Tem muita pessoa que está buscando um Deus que não conhece, um Deus que ela não teve encontro com Ele. Pessoas que elas abrem a boca, adoram com os lábios, mas o teu coração está longe de Cristo. Eu quero falar algo para você essa noite. Se você hoje deixar o Espírito Santo fazer morar dentro de você hoje Deus vai te moldar como um vaso na mão do oleiro. Hoje Deus arranca essa angústia que tu está vivendo, essa depressão que tu está. Talvez você está dentro da casa de Deus e está deprimida, está aí angustiada. Eu quero falar algo para você. Busque conhecer a Deus. Busque ter um encontro com Deus. Se lave no sangue do Cordeiro. Jesus não morreu em vão, irmão. Jesus morreu para que você hoje venha ter uma vida reta diante dele. Uma vida de arrependimento diante dele. Deus quer que você venha hoje se lavar toda no sangue do Cordeiro. Você se vestir de vestiduras brancas. Deus quer que você hoje venha se converter dos teus maus caminhos. Sabe o que é a igreja de Cristo, irmãos? Sabe qual que é a igreja do nosso Salvador? Sabe qual igreja que Jesus vai buscar? E muitas vezes as pessoas, Jesus vai buscar a tua igreja. E muitas vezes as pessoas, Jesus vai buscar a tua igreja. Jesus vai buscar a tua igreja. Irmãos, Jesus vai buscar a igreja, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Dentro de uma igreja pode ter 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. A igreja toda ela vai subir? Não. A igreja somos nós, irmãos. A salvação ela é individual, né? Se nós não tivermos o arrependimento, se nós não ser moldados por Deus, deixar Deus trabalhar sobre a nossa vida, nunca veremos a Deus. Se Jesus voltar, irmãos, a igreja pode ter 500 pessoas, somente pode uma subir. Somente uma pode tomar posse da tua coroa. É hora de abrirmos nossos olhos espirituais. É momento de nós deixarmos o Espírito Santo falar conosco poderosamente. É o momento de nós hoje, né, termos uma conduta verdadeira diante de Deus. Não um crente falso, um crente mentiroso, não, irmãos, mas um crente verdadeiro. Sabe por quê? Sabe por que o crente tem que ser verdadeiro? Porque o Espírito que habita dentro do servo de Deus é um Espírito da verdade, e nele não há mentira, e nele não há dolo. Eu quero te dizer algo esta noite. Se o Espírito Santo fazer morar dentro de ti, Deus vai transformar a tua vida, a tua casa, os teus caminhos. Deixa o Espírito Santo fazer morar dentro de você. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, e muitas vezes as pessoas pregam essa mensagem e as pessoas elas ficam maravilhadas, porque é maravilhoso mesmo essa mensagem. Mas, irmãos, é para aqueles que o amam. Essa palavra, amam. Quem ama, perdoa. Quem ama, zela. Quem ama, cuida. Quem ama, irmãos, obedece. Você está compreendendo o que é amar? Amar é você se doar. Amar é você fazer aquilo que o teu Senhor quer. Isto é amar. Mas muitos estão tendo um espírito de rebeldia. E você sabe o que está reservado para aqueles que são rebeldes? O fogo eterno. Sabe o que está reservado para aqueles que são rebeldes diante de Deus? O fogo eterno. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. O que mais tem, irmãos? Né? Hoje nós estamos aí vivendo um momento difícil, né? Todo mundo fala dessa pandemia, né? Desse vírus aí, né? Mas você sabe por que o povo está com medo, irmão? Sabe por que o povo eles estão com medo desse vírus e dessa pandemia? Sabe por quê? Porque, irmãos, eles não estão prontos para subir para o céu. Porque as pessoas não estão prontas para morrer por Cristo. É por causa disso. É por isso que as pessoas elas chegam no mercado e querem levar todos o álcool em gel. Sabe por quê? Porque o homem falou para ele passar o álcool em gel.
Sabe por que as pessoas, elas se lavam, elas lavam as mãos, né, várias vezes por dia, ela evita as pessoas? Sabe por quê? Porque o homem falou. Mas o que Deus falou? O que Deus te falou, irmão? Você confia nesse Deus que você serve? Você confia nesse Deus que transformou, né, a água em vinho? Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que abriu o mar vermelho? Você crê nesse Deus que te tirou, né, da escravidão do pecado e te apresentou a luz eterna? Você crê nesse Deus? Eu quero te fazer uma pergunta. Se esse Deus te pedisse hoje para que você venha se lavar no sangue do Cordeiro, você lavaria as suas vestiduras? Porque o homem pede e as pessoas obedecem. Mas quando Deus pede, irmãos, o homem não obedece. O homem ele é rebelde. Você sabe, o homem é rebelde. Né? E muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus, né, para se referir a algo que e muitas vezes as pessoas, sabem por quê? As pessoas são carnais e muitas vezes não são espirituais. Sabe o que Deus está falando conosco, irmão? Sabe o que Deus quer falar conosco? Deus quer falar conosco o seguinte: dá ouvido à minha voz. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Dá ouvido à minha voz. Não faça o sangue do meu filho, aquele que morreu naquela cruz, sem vão, não. Dá ouvido à voz do Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor dos Exércitos. É momento de arrependermos, é momento de ter uma vida com Deus, né? As pessoas estão brincando com o evangélico, irmão. As pessoas estão brincando de ser crente, né? Pessoas, né, que estão só sugando as ovelhas, né? Acabando com a gordura das ovelhas, né? Mas isso é bíblico, né? A palavra de Deus fala que, né, infiltrarão-se lobos, né? Lobos sanguinários, né? Que devoram as ovelhas. Sabe por que as ovelhas elas não abrem os seus olhos? Sabe por quê? Porque o diabo cegou o entendimento delas. Sabe por que o anticristo ele vai enganar muitas pessoas? Sabe por quê? Porque as pessoas elas são carnais. Sabe por que as pessoas elas vão dar crédito ao espírito do erro? Ao espírito do engano? Quando ele vir, quando ele for revelado? Sabe por quê? Porque não deu ouvido à voz da verdade. Sabe por que o espírito do engano vai vir sobre a terra? É para aqueles que obedecem, aqueles que não deram ouvido à voz de Deus, aqueles que não deram ouvido à voz da verdade, à palavra de Deus, para eles mesmos se condenarem e obedecerem à mentira. Não porque eles... Irmãos, aprenda uma coisa: existe somente dois caminhos. Existe o caminho da verdade e o caminho da mentira. Não existe talvez. Não existe isso. Existe sim, sim, não, não. Ou você serve a Deus ou você não serve. E muitas vezes as pessoas leem a palavra de Deus, irmãos, e elas querem obedecer somente a metade da palavra de Deus. Aquilo que agrada a elas, sabe? Aquilo que agrada. Jesus te ama. Jesus, ele morreu por você. A graça, você salvo pela graça. Mas eles não querem ler a outra parte. Jesus é justiça. Jesus vai vir buscar. Jesus é juiz. O juiz de todos vai julgar a humanidade. Se converta, se transforme, se lave na vestidura do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Isso as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir porque ela precisa ter uma vida com Deus, uma vida em santidade. Não que o homem não peque, pelo contrário, o homem ele é pecador. Porque a palavra de Deus fala que aquele que fala que não peca, ele é mentiroso. Mas aquele que fica na iniquidade, que pratica a iniquidade, irmão, aquele que fica no engano, aquele que não dá ouvido à voz da verdade, aquele que se não converte no seu mau caminho, aquele que quer continuar andando, né, no seu caminho de engano, esse, irmão, você sabe o que está esperado para esse? O fogo eterno. Eu quero dizer algo para você. Muitas vezes as pessoas falam: Jesus vai vir buscar a tua igreja. E muitas vezes as pessoas acham que a igreja é o templo, né? É as paredes. Não, Jesus vai vir buscar o povo dele. Sabe quem que Jesus vai buscar? Jesus vai vir buscar aqueles que são escolhidos por ele. Sabe quem que Jesus vai buscar? Aquele que lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Sabe quem que Jesus vai buscar? Aquele que negou o mundo. Aquele que negou as suas próprias vontades para fazer a vontade do Altíssimo. Sabe quem que Deus chama, irmãos? E muitas vezes as pessoas pensam assim: sabe quem Deus chama? Deus chama os incapacitados para capacitá-los. Sabe por quê? Os capacitados, eles é o que? Orgulhosos e prepotentes. Eles não aceitam a repreensão de Deus. Mas aqueles que são incapacitados, eles chegam, se humilham diante de Deus e Deus os exalta.
Deus está à procura de pessoas, irmãos, que adoradores em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus não está à procura de pessoas que andam na carne. Deus não está à procura de pessoas que andam na soberba, na avareza. Tem muito crente que se diz crente, está muitos anos na casa de Deus, mas é avarento, agarrado no dinheiro, agarrado nos bens materiais, agarrado e fala que teve um encontro com Deus. Irmão, você nunca conheceu a Deus. Sabe por quê? Jesus, ele veio para nos libertar do império das trevas. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala que, como aquele jovem rico, que Jesus falou para que ele vendesse tudo, dasse aos pobres, seguisse a Jesus, e ele se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele estava pegado, teu coração estava na tua riqueza. Irmãos, desse mundo nós não levamos nada. Nós levamos as obras nossas aqui na terra. As obras nossas. Irmãos, nós temos que se moldar diante de Deus. Pessoas prepotentes, irmãos. Religião não te salva, placa de igreja não te salva. Sabe o que vai te salvar? Sabe o que vai te salvar? Se você conhecer a palavra de Deus e praticar. Porque tem muitas pessoas que elas não querem praticar a palavra de Deus. Sabe o que elas querem praticar? Aquilo que agrada a elas, o ego delas. Quando há repreensão, quando há exortação, elas não querem. Sabe por quê? Porque, irmãos, elas são soberbas, orgulhosas e muitas vezes prepotentes. Amém? Deus quer falar com nossos corações, irmãos. Olha o que Deus falou aqui, que nós devemos ser espirituais. Nós devemos ser espirituais, buscar as coisas do espírito, largar as coisas do mundo. Hoje, irmãos, o crente, ele quer andar como as pessoas do mundo. Irmãos, onde que está isso na Bíblia? Me fala onde que está na Bíblia que as pessoas têm que buscar as coisas aqui da terra. Tem muito crente sendo enganado, irmão. Tem muito servo de Deus sendo enganado aí. Muitas pessoas querem comprar bênçãos, irmãos. Muitas dessas pessoas, elas querem alcançar algo, sabe como? Elas acham que Deus é barganha. Não, irmãos, Deus é misericórdia. Sabe o que Deus quer que você faça? Deus quer que você se arrependa, perdoe. Deus quer que você se perdoe, sabe por quê? Se você não perdoar, você não será perdoado. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas querem que as pessoas chegam e peçam perdão, mas elas não querem pedir perdão. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que aquele que não perdoa, como que ele vai ser perdoado por Deus? Amém? Então, irmãos, é dia de mudança. Essa doença aí, irmãos, esse vírus aí, irmãos, isso aí, irmãos, é tudo permissão de Deus para ver aqueles que são e aqueles que não é. Porque a palavra de Deus fala que o fogo provará a boa obra daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Então, irmão, Deus está provando o servo dele. Deus está provando aquele que serve a Deus, aquele que não serve. As pessoas obedecem mais à voz do homem do que à voz de Deus. O crente, ele tem mais medo quando o homem fala do que quando Deus fala. É isso que está acontecendo. O crente, ele tem medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Você sabe por que as pessoas têm medo de morrer? Você sabe por quê? Porque elas não estão preparadas para depois da morte. Sabe por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas não estão preparadas para aquilo que depois da morte nos espera. Amém? Deus, ele é fiel sobre a nossa vida. Olha o que a palavra de Deus continuando aqui. No versículo 13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, irmãos, nós temos que ser espirituais, né? Porque aquele que ele anda na carne, ele não discerne as coisas do Espírito. Aquele que anda na carne, as coisas do Espírito para ele é loucura.
E é assim que está acontecendo. As pessoas estão andando na carne. Irmãos, que Deus me perdoa se eu estou falando algo de mim mesmo. Mas é a verdade, irmão. Pessoas andando na carne dentro da casa de Deus.